Oh, gente da minha terra. Oh, gente da minha terra, com Ana Maria Calado. Mais um grande convidado, mas também uma grande entrevista. Hoje o meu convidado é de uma zona de Trás-os-Montes lindíssima. Uma zona que a mim pessoalmente também me diz muito. Fica perto da Serra de Bornes. Este meu convidado é natural de Soeima, concelho de Alfândega da Fé. Doutor Delmindo Almendra, licenciado em Gestão de Empresas e Contabilidade. Aos 47 anos entrou na faculdade. Grande transmontano. Vamos saber um bocadinho da história dele e convido todos os ouvintes a ouvirem este exemplo que estamos sempre a tempo de aprender, estamos sempre a tempo de seguir em frente. Evidentemente que até chegar aqui houve um longo caminho. Antes de mais nada, Sr. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e começava-lhe por perguntar, Soeima, que recordações tem da sua infância na sua querida terra? Muitas, felizmente, tenho muitas boas recordações dos meus amigos, da minha família. Foi lá que eu realmente nasci, que cresci e, infelizmente, só estive lá até aos 12 anos de idade. Portanto, fez o ensino primário em Soeima? Exatamente, fiz o ensino primário na escola primária de Soeima e depois, a partir de tive que me fazer à vida, porque sou filho de uma família onde somos 9 irmãos, pai e mãe 11, mais avô, éramos 12 pessoas que, portanto, dependiam praticamente do trabalho do meu pai. Eu costumo dizer 9 irmãos, eu vou-lhe dizer uma coisa, o meu pai também teve 9 irmãos e ele dizia muitas vezes que uma sardinha era a dividir por 3 e aquele que ficava com a cabeça não ficava lá muito contente. Felizmente o meu pai também já é muito mais velho do que o senhor, se fosse vivo. No seu caso foi assim, foi difícil a sua infância, foi com dificuldades os seus pais? Muito difícil. Vivíamos no limiar da pobreza, mas onde realmente o amor, o carinho e as coisas indispensáveis nunca nos faltaram. A minha mãe é uma pessoa muito esforçada, tinha todo o cuidado connosco para nos trazer limpinhos, às vezes cheios de remendos, e muitas vezes andávamos descalços no verão para ter calçado no inverno, que era o meu caso. O meu pai era uma pessoa que andava à jorna, portanto trabalhava no campo de sol a sol. Na altura ganhava-se 15 a 20 escudos, depois, claro, as coisas foram mudando. Depois tivemos gado, os meus irmãos mais velhos, portanto tenho 2 irmãos mais velhos, um que andava com as ovelhas. Esse infelizmente nem teve a oportunidade de aprender a ler. É a minha irmã mais velha que conseguiu fazer a terceira classe e eu, que sou o terceiro irmão, fui o primeiro a fazer a quarta classe nessa família de 9 filhos, onde fui o primeiro dos 3, fui o primeiro a fazer a quarta classe. E os outros irmãos depois continuaram, já estudaram todos? Os estudos foram sempre os mínimos, portanto era a quarta classe, que na altura, estamos a falar, eu nasci em 58, acabei a minha quarta classe em 1970, entrei com 7 anos para a escola, na altura era normal chumbar um ano, chumbei na segunda classe, e depois os que estavam abaixo de mim só se licenciou a minha irmã mais nova. Era daquelas crianças que quando saía da escola ainda tinha que ir ajudar os pais? Felizmente não, só ia pontualmente. O meu pai e a minha mãe tiveram muita atenção comigo. Porquê? Porque era um menino que tinha mais regalias que os outros. Era um menino que aprendia bem, era um menino esforçado, era um menino que realmente estava sempre disponível para fazer as coisas. E era uma oportunidade de poder aprender. Não me deixavam faltar à escola, não me exigiam que faltasse à escola. Depois nas horas livres, por exemplo ao sábado, ao domingo, nas férias, aí sim ia com os meus irmãos para o campo. Portanto, os seus pais viviam essencialmente da agricultura? Da agricultura, como a maior parte das pessoas. Portanto, naquela zona não havia mais nada? Era o que o campo dava, era aquilo que comíamos e era aquilo que produzíamos. O meu pai sempre foi um pequeno lavrador na aldeia que tinha muito orgulho. Eu sou o lavrador mais pobre, dos lavradores mais pobres, que tenho mais lenha em casa. Eu sou o lavrador mais pobre que tenho mais batatas em casa. Eu sou o que tenho mais centeio em casa. Porque ele tinha sempre o cuidado. Nós tínhamos uma terra em que chama-se o Pisão.
E é uma terra, por tradição, em que as coisas era preciso semeá-las mais cedo. Era preciso, porque era um bocadinho um clima melhor, em que era quente. Era e é. E então, por exemplo, enquanto as outras pessoas em março estavam a semear as favas, nós já estávamos a comer favas. Às vezes comentavam as outras pessoas para o meu pai: "Oh, Felisberto", o meu pai chama-se Felisberto, "Oh, Felisberto, ainda é muito cedo para isto fazer." Ele só dizia: "Serviço feito não mete pressa." E a realidade é que nós estávamos a comer as coisas novas, que eram novidades, e os outros ainda não tinham. O senhor Felisberto, que felizmente ainda é vivo, e eu espero que ele ouça esta entrevista e com certeza vai ouvir. Os meus parabéns por o filho que tem e a sua mãe também, porque realmente com 9 filhos, naquele tempo, não devia ter sido nada fácil. Por isso, aqui vão os meus cumprimentos de Lisboa diretamente até Soeima. Depois disso, com 12 anos, foi para onde? Tinha uns tios, infelizmente um já não tem, que já faleceu, que estavam ligados à restauração, que são irmãos do meu pai. Um deles já, como disse, já faleceu, com muita pena minha, que para mim era o meu segundo pai. E eles tinham um café no Porto, que era o Café Ouro Negro, na Rua do Bom Jardim. E naquele verão de 1970 foram lá à aldeia passar férias, em agosto. Eu tinha feito da 4ª classe, trouxeram-me com eles. O que é que os meus tios fizeram? Trouxeram-me, eu vim com a tradicional mala de cartão, verdadeiramente a mala de cartão, que não é história, é verdade. Uma mala de cartão que a minha mãe foi à Feira de Alfândega de Fé, comprou, trazia lá uma muda de roupa e trazia outra no corpo. E os meus tios pagaram uma viagem de comboio para o Porto, custou 80 escudos e 50 centavos. Essa viagem que ainda hoje com certeza recorda com muita saudade. Com muita saudade. Lembro-me, tenho saudades daquele comboio do Tua, em que se mudava depois na estação do Tua, apanhei o comboio em Macedo de Cavaleiros, lembro-me como hoje. Depois viemos até ao Tua, no Tua mudámos, apanhámos o comboio que vinha para o Porto. Mas fez esse trajeto sozinho ou com o seu tio? Com os meus 2 tios. Com os seus 2 tios? Fiz com os meus 2 tios. Tinha 12 anos, trouxeram-me, e depois eles estavam no Porto, tinham lá um amigo, foram-me apresentar-me esse amigo, precisava de uma pessoa para trabalhar, e eu fiquei lá a trabalhar, regressaram para Lisboa. E eu fiquei sozinho no Porto com 12 anos. Isto foi muito complicado. Mas ficou o quê? No café? Fiquei a trabalhar numa casa de pasto, que hoje chama-se, hoje dá-se o nome de snack bar. Na altura chamava-se Casa de Pasto, que era aquelas casas de vinhos, comidas e petiscos que havia muito realmente no Porto. E então comecei a trabalhar na Travessa dos Congregados, número 21, na cidade do Porto. Mas ficou lá sozinho, sem ninguém? Fiquei sozinho, sem ninguém. Então, com 12 anos? Com 12 anos fiquei a trabalhar, comecei a trabalhar com 12 anos, ia trabalhar às 11h30 da manhã, saía às 2 da manhã do outro dia. Dormia em casa. Era um miúdo. Era um miúdo, mas pronto, foi uma opção de vida. Eu queria ser alguém na vida. Fiquei lá sozinho, chorava com muitas saudades dos meus pais e dos meus irmãos. Os primeiros 2 ou 3 meses eu tive todo o carinho daqueles patrões, que foram muito meus amigos, comia com eles à mesa e eu nem me sentia bem, porque até me sentia envergonhado a comer, e chorava. E o que é que me diziam? Mas queres ir para a terra? Não, não quero. Só tenho saudades da minha mãe, dos meus irmãos. Mas queres ir? Não, porque sabia que o meu futuro não estava na minha aldeia, porque infelizmente não tinha emprego. E nesse tempo ia à sua aldeia, nas férias, pelo menos, ou não? Nunca mais lá foi? Fui 2 vezes nesse espaço de tempo que estive no Porto, entre os 12 e os 15 anos, fui 2 vezes à minha aldeia. Uma vez passar o Natal do ano 1974, e depois... Não, 72, desculpe. Foi no ano de 72 e depois fui em 73. Portanto, e recordações da sua aldeia? Não tinha, por exemplo, estava a trabalhar e não se lembrava da sua mãe, porque era um menino pequenino ali a trabalhar. Quanto é que ganhava? 100 escudos por mês. E esse dinheiro era para ser entregue à sua mãe? Juntavam e depois davam ao meu pai. O meu pai de vez em quando ia ao Porto, ia visitar pontualmente, e o dinheirinho que tinha juntava ao meu pai para ajudar, por exemplo, a começar a fazer uma casa, a primeira casa que o meu pai fez. Eu dei-lhe todo o dinheiro que tinha junto naqueles quase 3 anos que estive no Porto, foram 13 contos. Era muito dinheiro. Portanto, já era também, mesmo desde pequenina, a vontade de trabalhar, a vontade de ganhar dinheiro, a vontade de ajudar os pais, que isso hoje em dia é um bocadinho mais difícil. Era muito difícil, mas reconhecia que essa era a forma de ajudar a minha mãe a minimizar os sacrifícios e tudo, porque não tínhamos outra hipótese. Nós vivíamos numa casa alugada, era a minha família que nos pagava a renda de casa. Uma tia minha que vivia em Vila Nova de Gaia pagava-nos a renda de casa, porque éramos tão pobres que não tínhamos dinheiro para a renda de casa.
Mas depois foi concretizado o sonho, com as suas poupanças começaram a construir uma casa própria. Com as minhas e outras ajudas que tivemos, os meus tios, os outros meus irmãos, mas realmente o bolo principal arrancou com os tais 13 contos que eu tinha juntos no Porto. Os seus irmãos conviviam, ou pelo menos falavam-se, escreviam-se, na altura não havia telemóveis, não é? As pessoas normalmente escreviam-se, havia cartas, ou deixou de ver os seus irmãos? Não, eu escrevia sempre, portanto, para a minha mãe, porque a minha mãe é matriarca, portanto, da família, era para ela que eu escrevia sempre. Ela tinha lá os outros irmãos abaixo, que depois andavam na escola, que escreviam, porque, infelizmente, o meu pai e a minha mãe não sabem ler nem escrever, portanto, não tinham forma de me poder responder às cartas, eu escrevia para a minha mãe. E tinha uma irmã mais velha que estava em Lisboa, e não tinha, assim, grandes contactos, é tudo através de cartas. Portanto, foi, digamos, uma vida afastada da família. E conseguiu ter amigos no Porto de entre os 12 e os 15 anos? Consegui criar amigos, fui uma pessoa que sempre fiz amizades com muita facilidade mesmo, e era uma pessoa que as pessoas, talvez por verem que eu era uma criança, tinha muitos amigos, mesmo pessoas adultas, que me tratavam como família. 15 anos, a partir daí deixou o Porto. Vi. E como é que foi este salto para Lisboa? Mas antes disso queria-lhe fazer uma pergunta. Quando saiu a primeira vez e veio nessa tal viagem que eu imagino que ficará para sempre guardada na sua memória, a primeira viagem que fez para o Porto, quando chegou ao Porto, não tem nada a ver a sua aldeia, Soeima, com o Porto. O que é que sentiu? Sentiu-se perdido? Porque era isto mesmo em 1970, não é? Chegou ali e pá, que grande cidade, hoje já lá tinha estado. Nunca tinha sido ao pé da minha mãe e dos meus irmãos. A primeira vez que eu fui à Alfândega da Fé tinha 11 anos, que ainda não tinha 12, fui fazer o meu exame da 4ª classe. Nunca tinha ido à Alfândega da Fé, que são 12 km da minha aldeia. Quando cheguei ao Porto, aquilo era um mundo totalmente diferente. Quando eu chego lá, fui trabalhar para a dita Casa de Pasto. Eu via na parede pregos, cachorros. O que é isto? Pregos? Será que esta gente come cães? Será que os pregos é para que é que é os pregos? Um belo dia chega lá uma senhora, eu era tão pequenino que tinha que me pôr numa caixa para chegar ao balcão. Tinha uma caixa de madeira, daquelas de Sagres na época, e tinha uma caixa para chegar ao balcão. E se não tinha que espreitar por baixo e para ver as pessoas. Então, para as pessoas me verem e eu ver a cara das pessoas, tinha que pôr em cima de uma caixa, porque o balcão era muito mais alto que eu, que a minha cara. Portanto, eu com a minha cara não conseguia ver as pessoas. E para ver as pessoas tinha que pôr em cima da caixa. E um dia chega-me lá, mas eu quero um prego. Eu não fui de modas, fui, mas isto é verídico. Fui à caixa da ferramenta, abri a caixa e pego no prego, e a senhora começou-se a rir, tal e qual como se está a rir. Está aqui o prego. Ah, meu menino, não quero esse prego, não é esse prego. Quero um prego para comer. Um prego para comer. Sim, prego para comer. Eu disse, mas caramba, um prego para comer. O prego come-se. Portanto, imagina a minha inocência, não é? Fui buscar a gaveta da ferramenta, um prego. Porque nesse café, além de pronto, como empregado, tinha que lá estar alguém adulto, não é? Mas depois fiquei momentaneamente sozinho ao balcão, não é? Porque estava lá o chefe da cozinha e eu momentaneamente fiquei sozinho ao balcão. Tanto, mas aprendeu, digamos, aprendeu tudo, não é? Aprendi tudo, desde lavar pratos, a lavar o chão, a fazer comida, a desmanchar uma peça de carne, a desmanchar um presunto, a fazer as caixas. Tanto que ao final do ano ninguém mexia na caixa, eu era a única pessoa da confiança do patrão que mexia na caixa ou cortava carne. Isto com 13 anos. Portanto, além de estar lá como empregado, tinha mais algum colega ou não? Tinha colegas e tinha lá colegas que tinha dados para ser meu pai. E transmontanos, não? Não. Transmontano não havia mais nenhum. Por isso é que estava na caixa. Por isso é que estava na caixa. Quando o patrão saía, que ele dizia, eu quero folga, quando apareceu um empregado, eu quero folga de domingo. Ele dizia, folga de domingo é para o patrão. E então ele sempre depois do almoço ia dar o passeiozinho com a família e eu sou eu que mexia na caixa. Aos 15 anos veio para Lisboa. Como é que surgiu essa oportunidade? Foi fácil. Foi fácil porque o meu sonho era sempre Lisboa. Eu sempre tive o sonho de Lisboa. Porto foi porque os meus filhos, tios estavam lá, eles naquele momento tinham lá a casa, foram para o Porto, levaram-me, encontraram lá que tinham aquele amigo, deixaram-me lá trabalhar junto de um ex-colega deles. Pronto. Estive lá 3 anos. Depois vim para Lisboa, porque realmente o meu sonho era vir para Lisboa. Os meus tios também vieram para Lisboa e vim trabalhar para Lisboa. Com 15 anos, propriamente em 73. E veio para onde? Fui trabalhar para os Olivais.
Também para um café, um restaurante. Pastelaria. Portanto, mas aí com 15 anos já tinha experiência, já estava no Porto, já tinha aberto a pestana, como eu costumo dizer, e chegou aqui e não ficou assustado, embora Lisboa fosse uma cidade muito mais... Aqui já conhecia Lisboa pela televisão, pelas imagens, eu gostava muito de ler jornais, de ver coisas, era muito curioso. Eu leio os jornais desde 10, 11 anos. Eu comprava jornais com 12 anos no Porto. Eu comprava os jornais. E já não era assim, já não era uma surpresa tão grande. E quando cheguei a Lisboa, as coisas para mim já estavam minimizadas. Então também tive a sorte, fui trabalhar para a casa de um casal que tinha um restaurante nos Olivais, que eu não sei se posso dizer o nome. Com certeza. É a Flor de Minho dos Olivais, que era um restaurante de referência de uns minhotos, que não desfazendo foram os meus segundos pais depois. Estive lá a trabalhar 5 anos com eles. Quando chegou, dormia aonde? Dormia na casa deles também. Portanto, era, digamos, empregado para todo o serviço. Era empregado para todo o serviço. Era um empregado filho. Eles não tinham filhos e era o menino deles. Portanto, esteve ali praticamente até aos 20 anos e aí aprendeu e sempre teve aquela vontade de dizer, eu não posso só ficar com a 4ª classe. Sempre teve aquela vontade de dizer, um dia eu vou estudar e vou chegar mais além. Era um sonho que eu sempre tive quando houve o 25 de Abril, quando houve os retornados. Eu tive até facilidade de ter outros diplomas, mas nunca quis. Sempre quis ter por estudo e por conhecimento e coisa. E realmente a vida nunca permitiu estudar, porque eu até aí trabalhava 14 a 15 horas. E quem trabalha 14 a 15 horas, por conta de outro, que estava limitadíssimo, não tinha oportunidade de estudar. Não tinha oportunidade de estudar. Até que, com 20 anos, eu criei o meu primeiro negócio. O estudo vem muito mais tarde. Pois, eu sei, já falaremos. Mas, entretanto, só aqui um parênteses. Nestes 20 anos, portanto, aos 20 anos estava em Lisboa, continuava a ir à sua terra, os seus pais continuavam a ter contacto a miúdo com os seus pais, eles vieram a Lisboa alguma vez vê-lo? Vinham pontualmente a Lisboa, aqui já havia mais família, a minha mãe vinha pontualmente a Lisboa, vinha 2 em 2 anos, vinha, como eu vou, ia pontualmente à aldeia. Os laços nunca foram quebrados, os laços estiveram sempre. E depois o que é que acontecia? Acontecia que à medida que os meus irmãos mais novos saíam da escola, traziam-os para Lisboa. Vinham para o pé de si? Vinham para o pé de mim. Pois isto era muito habitual, já era, digamos, o seu doutor depois que lhe dava a mão a eles, exatamente, para eles continuarem a caminhar. Quando não vinham para o pé de mim, eu trazia-os e encaminhava-os. E vigiava-os, controlava-os, entre aspas. Eram os meus filhos. Portanto, se tinham espaço ao pé de mim, no meu patrão, eu punha-os ao pé de mim. Se não tinham, realmente eu tinha o cuidado realmente de os encaminhar dentro dos meus conhecimentos. Depois de 20 anos, aos 20 anos, sim senhora, montou o seu próprio negócio, que também era certamente um sonho seu. Durante este tempo, desde os 12 anos até aos 20, que foi empregado, sempre teve na sua mente um dia dizer, um dia vou ter um negócio meu? Claro que sim. A minha vida era feita de projetos. E o meu grande projeto é que tudo o que via que servia-me de aprendizagem para fazer o meu projeto futuro. Se via uma inovação no snack bar, eu guardava na minha memória. Se via uma inovação no restaurante, eu guardava na minha memória. E tudo o que via considerava de positivo, guardava nos meus apontamentos, ou na minha memória, para realmente criar o meu projeto. E com 20 anos, tive o meu primeiro negócio, como já disse. E na restauração, claro. Um restaurante ou um snack? Foi uma pastelaria snack à sociedade com o meu tio, que também é de Soeima, que é o Sr. Armando Almendra, que vive em Mirandela, que teve aquele café em Mirandela, o Espelho. Lembro-me perfeitamente. Foi o meu tio que abriu essa casa e o primeiro negócio que tive com esse meu tio. Me emprestou parte do dinheiro que eu não tinha, na altura 200 e tal contos, e foi a primeira cota que tive com ele. Como é que se chamava? Armando Almendra, a casa. Pastelaria Chagas. Ali junto ao Saldanha. Portanto, Pastelaria Chagas. Que passou logo e aí foi começando a crescer. Passei ao fim de 6 meses, fiz mais valias e depois a minha segunda casa foi uma casa na Baixa, que é o Turim, junto à Rua Augusta.
Foi sua autorinha? Sim, senhora. Sim, foi Grande pastelaria e não só, que ainda hoje... Hoje é um restaurante italiano. Exatamente. É assim, depois deste seu percurso, a sua vida toda tem sido abrir negócios, fechar negócios, passar negócios, tem sido mais nesta área. Eu até esta altura tive, não posso quantificar em números exatos, mas mais de 200 casas da área de restauração, pastelaria, snack bar, mais de 200 sociedades. Todas aqui em Lisboa? Quase tudo em Lisboa. As que não são em Lisboa são na periferia. Vila Franca, Zambuja, é o meu raio de ação máximo. Lembrando-se daquele menino que saiu de Soeima com 12 anos, aquele menino que passou tantas dificuldades, viu tanta pobreza e hoje chegou à idade que tem, olhando para trás, diz assim: valeu a pena todos estes sacrifícios, esta fome entre aspas, que não teve fartura, hoje sente-se um homem realizado? Pela história de vida, pelo caminho... Ainda é muito jovem, atenção, estamos a falar com um homem que tem 56 anos, um homem muito novo. Pela história de vida, pelo percurso, por tudo que... Deu-me prazer fazer tudo isso. Só um senão, dei pouca assistência aos meus 2 filhos. Não se pode ter tudo na vida, não é? Mas eles compreendem perfeitamente porque é que lhe dei pouca assistência. Mas se calhar eles também eles não tiveram a dificuldade que o senhor teve, não tiveram que estar num balcão aos 12 anos, não tiveram todas as oportunidades. Tenho a certeza absoluta. Felizmente não tiveram essa necessidade, nem têm. Eu sacrifiquei-me, eles têm que me perdoar, realmente não lhe ter dado o tempo que eles mereciam, mas foi em prol deles também. Aos 47 anos, ainda um jovem, tinha a 4ª classe e surgiu a oportunidade, penso eu, de ir para a faculdade. Conte-nos lá o que é que aconteceu. De repente disse: não, é agora que eu vou para a faculdade e vou tirar o curso de gestão de empresas. Ora bem, eu com 32 anos larguei o balcão chamado restauração. Continuei a investir, mas sempre como investidor e não como estando fisicamente a trabalhar. Aos 32 anos eu criei uma empresa de consultadoria onde o meu negócio era comprar e vender. Suponha que a Ana tem 50 mil euros e diz que quer investir na área de restauração. Eu domino, eu não gosto muito desta palavra, mas a minha empresa tem um nicho, este nicho de negócio se calhar a 70-80% de Lisboa, e quase certeza, tenho quase a hipótese e quase a certeza que você, se procurar esse tipo de casa, vai ter a minha empresa. Então criei essa empresa que inicialmente foi a Aliança Europa, que hoje é a área Geste. E então o que é que eu faço? Essencialmente consultadoria de negócios desde os 32 anos. Nunca larguei a área de investimento na restauração, mas deixei de trabalhar fisicamente com 32 anos ao balcão. E então passei a gerir, a comprar, a vender, a remodelar, a projetar, são os negócios. E então, aos 32 anos, portanto, neste momento, praticamente há 25 anos, que eu estou nessa área de negócio. Foi quando eu tinha 47 anos, portanto, neste caso quase há 10 anos, respondendo diretamente à sua pergunta, em que surgiram as novas oportunidades do processo Bolonha. Pronto, surgiu o processo Bolonha, em que as licenciaturas eram mais condensadas e havia os meus de 23. E eu, pela minha experiência de vida, fiz o exame de admissão, tipo positivo, tipo 13, e entrei na faculdade. A partir daí, entrei para o curso de gestão de empresas. É assim, isto para dizer que vale sempre a pena. Os seus pais têm acompanhado este seu trajeto, esta sua vida, que é uma vida fantástica, aos 47 anos, um rapazinho, eu não o conheci com 12 anos, mas estando aqui a falar consigo, é a imagem que eu tenho de um rapazinho que veio lá no comboio do Tua e que hoje é o grande empresário que é e que nas suas mãos, não vou dizer que tem milhões, mas nas suas mãos passam alguns milhões, não seu, mas de muita gente, e tem ajudado com certeza muita gente. O seu pai, quando fala consigo hoje, e a sua mãe, que com certeza com a idade que eles têm, lá sentados, eu estou a imaginá-los lá sentadinhos em Soeima, quando olham para si, eles têm que ter muito orgulho. Não tenho dúvida nenhuma, porque apesar de realmente são 9 filhos, cada um tem o seu mérito. Pronto, um sobressaíram numa área, outro sobressaíram noutra,
mas realmente a minha vida, o meu percurso de vida foi um bocadinho diferente, porque a minha vida era dos mais velhos, a vida dos mais velhos era mais dura. E se calhar isso deu-me alguma tarimba que não deu aos mais novos. E depois sempre haver alguma ligação, sempre puxar pelos irmãos, sempre nunca esquecer o pai, nunca esquecer a mãe. Eu não falo todos os dias com a minha mãe, mas pelo menos 2 vezes por semana falo com a minha mãe. 1, 2 vezes por ano vou visitá-los, pontualmente vem cá passar o Natal, se querem vir vou buscá-los. Portanto, continua uma ligação que não se quebrou com 12 anos de idade. E nunca mais lhe faltou nada? O essencial tivemos sempre. Não, eu estou a dizer, depois da sua vida ter o sucesso que tem tido, e espero que continue a ter, tem-se aquela preocupação que aos seus pais não lhe falte nada? Graças a Deus tenho sempre essa preocupação. E eles felizmente não precisam que os apoie financeiramente, mas quando precisam estou sempre disponível para os apoiar. Os seus irmãos, algum deles, digamos que seguiu o seu exemplo, pelo menos aqueles que não tiveram oportunidade de estudar, estudaram? Todos eles sabem ler e escrever hoje, os seus 9 irmãos? Infelizmente tenho 2 que não sabem ler nem escrever, que é o que é acima de mim e o que é abaixo de mim. Não quiseram? Porque oportunidades depois tiveram, não é? Tiveram e foram para a escola, só que realmente a professora era assim, se realmente eles não tinham grandes aptidões e não andas cá a fazer nada, vai-te embora. Era assim. E eles foram guardar gado e 2 guardam gado em Espanha. Pronto, e homens de sucesso? Homens de sucesso, não é? Que isso é quem? O meu irmão acima de mim tem uma filha que tem um mestrado em gestão de empresas, fez um master em gestão em Coimbra ano passado. E um analfabeto tem uma filha muito bem formada, com 29 anos. Falando da sua terra, um homem que liga, que todos os dias convive com muita gente, quando fala com as pessoas normalmente, fala da sua terra, tem aquele orgulho de dizer, chega a qualquer lado e pergunta-lhe: então, de onde é que és? Eu sou transmontano, com muito orgulho. Tem essa necessidade de falar da sua terra, de dizer de onde é que veio, as suas raízes, ou não? Tenho todo o prazer e sinto necessidade de divulgar a minha terra, porque é uma terra que infelizmente não é muito conhecida. Quando se fala em Soeima, onde é que é Soeima? Lá lhe digo, Alfândega da Fé. Mas onde é que é Alfândega da Fé? Distrito de Bragança. Alfândega da Fé já vão conhecendo, mas Soeima quase ninguém conhece. Só mesmo os conterrâneos ou as pessoas ali muito próximas, porque quase ninguém conhece. Mas tenho todo orgulho e dá-me imenso prazer falar da minha aldeia. Um empresário com a sua tarimba, um empresário com tanta experiência na restauração e Trás-os-Montes, pelo menos a nível de restauração, às vezes que eu lá vou, continua-se a comer muitíssimo bem, nunca pensou em investir na sua terra? Pelo menos administrar alguns negócios ou pôr lá alguns negócios? Eu já pensei, no ano passado, tentei criar um projeto lá na escola de Soeima, que estava fechada, onde fazer um turismo de habitação. Mas há sempre qualquer coisa que falha. As pessoas dizem que sim, mas depois recuam. E muito honestamente são negócios muito personalizados. Se não tivermos lá alguém, as coisas não funcionam. Hoje mais que nunca os negócios são muito personalizados. Voltamos ao tempo de há 20 anos. Se não tiver o patrão, a coisa não funciona. Que me desculpem se estou a magoar alguém, mas que realmente o negócio precisa do patrão. Sabemos que a nossa terra cada vez está mais certificada. Não conheço Soeima, que me desculpem os habitantes, mas não conheço. Conheço muito bem a Alfândega da Fé, porque é perto da terra também onde eu nasci. Alfândega, hoje toda a gente fala da Alfândega pelas cerejas, pelas amendoeiras em flor, por um grande hotel que tem lá, que é lindíssimo, que eu já tive o privilégio de lá estar e ver aquela paisagem que é de cortar a respiração, tanta coisa boa. Como empresário, como homem de visão que eu sei que é, o que é necessário para realmente fixar pessoas na nossa terra, neste caso em Alfândega da Fé, que é de onde é natural? Acima de tudo, pessoas como eu, outras pessoas que têm mais possibilidades que eu, investirem na terra, em vez de investirem fora da terra, ir para lá e acreditarem nas pessoas. O problema lá é que realmente aquilo é um bocado sazonal. Embora hoje a internet chegue a todo lado. E eu, muito honestamente, eu gostava de fazer alguma coisa pela minha terra. Já pensei, inclusivamente, comprar
terra para fazer pomar para o meu pai, mas o meu pai hoje não tem realmente condições para isso, tem 85 anos. Já pensei nesse projeto que acabei de dizer do turismo de habitação, mas depois falta-me sempre alguém, falta-me um parceiro. Pronto, e essa é a razão de, também como estou muito absorvido aqui em Lisboa, tenho muitos problemas para resolver, que são muitas sociedades, e estou muito absorvido, essa é a razão de não me expandir para lá. Tem 2 filhos, não sei que cursos é que eles têm, eles gostam de Trás-os-Montes. Gostariam, por exemplo, já não estou a dizer o Sr. Doutor ir para lá, mas os teus filhos mais jovens, com mais energia, dizerem eu um dia vou para a terra dos meus pais e vou lá investir. Hoje os jovens estão muito a ir para novamente voltar às raízes, ou eles já não são transmontanos, não é? Já não nasceram lá. Os meus filhos, pronto, têm o sangue transmontano, que é o meu, né? E há um que até tem o meu e da mãe, que a mãe é de Vinhais. O meu filho, neste momento, também já tem o seu negócio, tem 32 anos, tem o seu negócio cá, tem vida estabilizada, tem família, tem esposa, tem uma menina, e não aprecia muito, pronto, os meios pequenos, foi criado aqui, não aprecia muito, quer dizer, gosta de lá ir, gosta de lá estar 2 ou 3 dias. A minha filha está na área de enfermagem, está a concluir, está no 2º ano de enfermagem, tem 21 anos, não tem aptidão para os negócios, não tem. É sensível às pessoas da aldeia, até admite que podia ir para lá trabalhar para um centro, para um lado de terceira idade, para um centro de dia, mas para negócio não. Portanto, em relação à família, não vale a pena... Não, eles gostam realmente da aldeia, gostam de lá ir, mas é ir de passagem, para se radicarem não. É assim, se estivesse num grupo de amigos, numa mesa redonda como nós estamos aqui, e tivesse que os convencer a ir à sua aldeia, estamos a falar de Soeima, o que é que Soeima tem de bonito? A nível de monumentos, até para mim, que eu não conheço, de tudo aquilo que Soeima tem, e da sua infância, porque passou lá até aos 12 anos, que é muito importante, o que é que se lembra? Do cheiro, da igreja, que certamente tem? Soeima tem muita coisa bonita. Tem uma capela lindíssima no nosso Rocio, na Praça Central, que é aqui entra na aldeia, uma capela lindíssima. Tem uma igreja do século XVII, da idade do Barroco, da era do Barroco, muito bonita, muito bonita. Depois tem um clima que eu gosto imenso, em que durante o dia é calor, depois à noite é úmido, é fresquinho, portanto só preciso, está um calor imenso, depois à noite há uma aragenzinha que apanha ali a Serra de Bons. Tem a Serra de Bons, realmente tem uma paisagem que aquilo está aí uns 800 metros de altitude, tem uma beleza lindíssima em termos de vista, uma coisa que se avista ali entre os 150 a 200 km em linha reta, portanto é uma beleza formidável. Por exemplo, a casa do meu pai está lá no alto, é uma coisa deslumbrante, tem uma Fonte Ribeiro, tem imensas coisas bonitas, tem os cruzeiros, tem a escola primária, que hoje infelizmente está fechada, e depois tem uma coisa, um monumento, que eu chamo monumento, foi feito, e faça a modéstia, foi inaugurado no ano passado, a Via Sacra Missionária, com uma associação que por acaso também faço parte, que sou de Tesoureiro. A associação é de lá? Não, é de cá. E o ano passado fizemos a Via Sacra Missionária, toda em granito. Custou perto de 30 mil euros aquela Via Sacra. Fizemos lá na aldeia. Portanto, aqui uma associação daqui, de Lisboa, sim, que preside, que é o fundador, decidiu fazer na sua aldeia. Porquê? Porque, derivado, portanto, foi uma iniciativa nossa, minha e do diretor executivo, também é meu colega e é meu conterrâneo, também de Soeima, que é o Mário Nogueira, e decidimos, apresentámos à direção, e era uma forma de homenagear a nossa terra por uma via indireta, porque nós somos voluntários e a associação decidiu homenagear-nos a nós e à nossa freguesia. A sua terra é uma terra de padres, estávamos aqui a falar. Exatamente, padres e freiras. Tem 1, 2, 3, neste momento 4 padres pelo menos vivos, uma aldeia que chegou a ter 5, 6 padres, neste momento tem 4. Uma família tem 3, outra tem 1 e tem 2 ou 3 freiras. Portanto, a parte da religião também faz parte da sua vida. É um homem muito religioso. Completamente. Eu fui sacristão e menino. Estamos a descobrir. Ainda não sabíamos essa história. Eu e menino fui sacristão. Eu sempre fui uma pessoa muito católica, sempre acreditei muito. A fé comanda-nos e realmente sempre acreditei muito na igreja.
E a Igreja nunca me ensinou a fazer mal, sempre me ensinou a fazer bem. A fé move montanhas, não é? Sem dúvida nenhuma, move montanhas. E está provado que Deus ajudou-me sempre, deu-me sempre saúde e fez-me acreditar que era possível fazer sempre mais. Hoje este menino que é um empresário de tanto sucesso, se tivesse que dizer alguma coisa aos governantes da nossa terra, neste caso ao Presidente da Câmara da Alfândega da Fé, que sem dúvida é ele que comanda, é a doutora Berta, que é muito conhecida, uma pessoa... Sim, eu não a conheço pessoalmente, mas já li muita coisa dela, é uma pessoa também que em algumas rádios locais, nomeadamente nas rádios onde passa este programa, ela fala muitas vezes. Como empresário de visão, que conselhos é que lhe daria? Olha, acima de tudo tenho muita pena que aquele hotel spa não seja ampliado, porque aquele hotel spa vai ter um grande problema, ou tem um grande problema, como sempre teve até agora. E porquê? É uma estrutura muito bonita, é uma estrutura bastante grande, mas depois gera pouca receita. E gera pouca receita porquê? Porque tem poucos quartos. Eles têm tanto espaço onde fazer mais quartos. É daqui o meu apelo, em que realmente tem uma coisa maravilhosa, tem uma vista deslumbrante, tem uma coisa muito inovadora, e era realmente fazer-lhe mais 15 ou 20 quartos para ser sustentável. Porque aquele hotel spa é sustentável, mas não é com aqueles quartos. São muito poucos quartos para suportar aquela estrutura. Outra coisa que a sua terra é rica são as cerejas. As cerejas que poderiam render muito mais. A cereja tem bastante publicidade. Tem um cartão de visita, tem não é? Um bom marketing. Eu não sei se hoje ainda é, mas a Alfândega da Fé tinha o maior cerejal da Europa. Não sei se ainda continua. Embora... Juntamente com o do Fundão. Sim, mas a Alfândega da Fé penso que é maior. E não é aí, as coisas estão bastante bem. Embora há sempre coisas para fazer. Eles inovaram no licor de ginja, na exportação, sei que fazem muita exportação, mas há sempre coisas a melhorar. O turismo, como é que pegamos nestas pessoas aqui de Lisboa, do Algarve, de Espanha, de França, da Bélgica, que eu tenho a certeza que muitos turistas, se vissem a paisagem da Alfândega da Fé, iriam gostar imenso, nomeadamente o turista belga, que é um turista que eu conheço bem, ou holandês. Na sua opinião, o que é que podíamos fazer para levar lá a gente, que é isso que é preciso? A Alfândega da Fé, portanto, tem a barragem, que a nível, portanto, de desportos, assim, podia estar mais bem dinamizada. A vila em si podia-se criar uma melhor estrutura a nível de hoteleiro, portanto, a nível de hotelaria não tem assim grande oferta, tem 2 ou 3 restaurantes assim interessantes, mas podia-se criar ali uma coisa para turismo rural. Talvez até criar na barragem uns bungalões, onde podiam realmente... Tipo como estão a fazer na barragem do Azibo em Macedo Cavaleiros, não sei se conhece. Conheço perfeitamente, temos uma das praias viagens melhores. É uma das 7 maravilhas. É, sem dúvida. Onde inclusivamente podiam incluir até Macedo. Podiam criar aqueles circuitos onde todo terreno, faziam um safaris, onde para caçadores, para quem quisesse o lazer e quem quisesse, portanto, ir para a praia. Onde chegasse, quem quisesse para a praia, podiam ir a Macedo. E podiam criar desportos náuticos, podiam criar, portanto, todo o terreno, aquelas bicicletas de todo terreno, ou coisa, onde podiam realmente prender ali muita gente. Mas falta-lhe infraestruturas. E não é difícil criar ali uma infraestrutura com 20 ou 30 quartos. E também, se calhar, a união entre todos os municípios era muito importante. Sim. Se todos dessem as mãos. Sim, Macedo podia fazer o intercâmbio com a Alfândega, ou até com Vila Flor, tem umas boas piscinas, que a Alfândega também tem umas boas piscinas. Eu conheço as piscinas da Alfândega, mas as de Vila Flor são melhor. Ou podiam criar um intercâmbio... Foram as primeiras piscinas que eu frequentei quando era miúda, foi em Vila Flor. Sem dúvida que são espetaculares. Que eu são espetaculares. Eu vou lá pouco, mas conheço bastante bem.
as coisas têm lido oferta. É assim, estamos quase a terminar e claro que quero que deixe aqui uma mensagem de esperança para todos os transmontanos e também dizer que realmente um homem de fé, estamos sempre a tempo para começar, e claro que é com muito orgulho que eu entrevistei, porque um homem de sucesso, não estamos a falar que é, porque normalmente as pessoas pensam, sucesso tem muito dinheiro. Não, um homem que venceu na vida, que saiu lá da terrinha e que hoje é um homem respeitado, um homem que muita gente conhece. Qual é a mensagem que deixa a estes jovens que estão na nossa terra, que muitas vezes estão a perder a esperança e dizem, eu estou a desistir, já não consigo, vale a pena continuar a lutar? Claro que sim, vale sempre a pena continuar a lutar, até que a maior parte dos jovens que lá estão têm uma estrutura melhor que eu tinha. Uns têm um irmão ou dois, têm os pais que já têm uma estrutura diferente que o meu pai tinha, e tem muita coisa para fazer lá. Desde realmente a agricultura, a explorar, a alargar, portanto, a oferta dos castanheiros, que é o nosso petróleo de Soema, é a castanha. O nosso petróleo é a castanha. Portanto, desde o castanheiro, que realmente a castanha, quando chega ao mês de outubro, é realmente uma coisa fabulosa. Até o meu pai, que tem uma idade já avançada, consegue fazer dinheiro com a castanha. Não é muito, mas consegue dar-lhe para ele depois durante o ano. A cereja, o olival, é verdade, tanta coisa para fazer. E ao turismo, que realmente hoje está na moda. Vamos ter, realmente, Portugal está na moda, não é só Lisboa, nem o Porto. Eu acho que não. E sem dúvida que a agricultura é uma das coisas que neste momento é uma arma com que toda a gente pode utilizar. O futuro está na terra. Terra é sempre terra, não é? Terra é sempre terra. A terra há de ser sempre o nosso futuro. Como transmontano também, já me ia esquecendo, não me posso esquecer qual é o seu prato preferido. Um homem da restauração, o seu prato preferido, transmontano ou não, pronto, não quer dizer que seja transmontano. Ora bem, o meu prato preferido, acima de tudo, gosto de comida, portanto, à base de bacalhau, ou comida que tenha osso, por exemplo, um entrecosto, um cabrito, tenha osso. Mas traz-montes. Gosto imenso da verdadeira alheira e da posta mirandesa. É assim, não podemos também terminar sem se despedir de todos aqueles que estão a ouvir, nomeadamente quero que aqui em alta voz dê um grande abraço, mas pela sua voz, e um grande beijo à sua mãe, que não sei como é que eles chamam. O seu pai é o Sr. Felisberto Almendra, aqui da minha parte um grande beijo, e a sua mãe é? Maria da Luz. Sou Dona Maria da Luz, também para todo o Nordeste transmontano, parabéns pelo filho que fez. E se quiser despedir-se dos seus amigos ou de alguma pessoa em especial. Em especial à minha mãe, que foi realmente tem sido uma heroína, ainda hoje toma conta do meu pai, que seja um bebê que tem 80 anos e trabalha no campo. Portanto, um grande beijinho para a minha mãe, um grande abraço para o meu pai e para todos os meus amigos, em especial aqueles da minha criação, que conhecem um bocadinho o percurso da minha vida, mas também para os outros mais jovens, que tenho todo o prazer em os ver e rever e dar uma palavrinha de apoio sempre que seja preciso. Qual é a próxima viagem até Trás-os-Montes? Penso que será durante o mês de julho. É assim, foi mais uma grande entrevista com o grande empresário Dr. Delmino Almendra de Soema. Até à próxima entrevista. Oh, gente da minha terra. Oh, gente da minha terra, com Ana Maria Calado.